Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios. E vamos ler Provérbio 16, verso 1. Glória a Jesus. Provérbio 16, verso 1. Com certeza, galardão certo. Diz assim o texto bíblico. A minha versão aqui é atualizada. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vou repetir. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ficamos um tanto quanto preocupados, sobretudo no contexto que nós estamos vivenciando, onde os nossos púlpitos foram invadidos de forma muito intensa com a chamada mensagem motivacional. Isso tem o seu ponto positivo, em contrapartida, os seus pontos funestos, negativos. Sobretudo pensando na premissa de que o que eu e você precisamos é de Bíblia, de palavra de Deus. O que salva o homem, o que transforma, o que muda, o que nos livra do pecado é a palavra de Deus. E a única instituição que tem a missão e a tarefa e o poder de pregar a palavra de Deus na sua inteireza é a igreja. Sou eu e você. Quando eu e você, enquanto igreja, abrimos mão da palavra de Deus e enxertamos no lugar da palavra qualquer outro discurso, estamos impossibilitando a transformação real da nossa vida na presença de Deus. Um tempo atrás, eu estava assistindo a um programa, como todo homem, trocando de canal de forma aleatória, e lá pelas tantas parei num programa onde uma mulher estava emitindo uma palavra maravilhosa, de autoestima, de encorajamento, de entusiasmo. Eu pensei, essa irmã é pastora da onde? Aí fiquei ouvindo o programa e, ao passar do tempo, ela não era evangélica, era de uma outra religião, professava uma questão totalmente contrária, mas a tônica da palavra se assemelhava tanto aos discursos que norteiam boa parte do contexto homilético atual, que pensei que ela fosse uma pastora, mas não era. Aí então indaguei, o que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira, onde o papel primeiro de pregar palavras tem sido ignorado e colocado em mensagens para poder fazer N outras coisas, mas não transformar de forma significativa a nossa vida. Eu fiquei muito feliz nessa noite aqui em ouvir o pastor Inácio mencionar que está ocorrendo aqui na igreja uma série de mensagens tratando sobre salvação. Uma doutrina basilar, fundamental para a nossa vida, entender e compreender a nossa posição diante de Deus e compreender essa obra maravilhosa que foi feita na cruz do Calvário, que nos possibilitou estarmos uma vez mais religados com Deus e uma vez religado, tendo paz com Ele, desfrutar de toda a benesse, de todas as bênçãos decorrentes da salvação. Uma temática extremamente poderosa, importante e que deve ser pensada, repensada, pisada, repisada, para que eu e você possamos crescer na presença de Deus. Entretanto, dito isto, não podemos também, de forma alguma, deixar de perder o foco na mensagem motivacional, porque evangelho também é uma mensagem motivacional, é uma mensagem de dar motivação, de entusiasmo, de encorajamento para avançarmos, crescermos na presença de Deus. A Bíblia mesmo diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Não podemos de forma alguma pararmos no tempo. Deus fica incomodado quando nós estamos acomodados. É preciso entender que há em nós um poder extraordinário de crescimento, de
avanço, de amadurecimento e maturescência, traz consigo exatamente o que nós somos agora e aquilo que nós esperamos ser, enquanto uma manifestação de um processo. O processo traz no seu bojo uma compreensão de algo inacabado, de algo inconcluso ou em processo de construção. Eu e você somos servos de Deus, temos uma vida na presença de Deus, Deus tem planos para a nossa vida e nós necessitamos avançar nesse plano. E muitas das vezes, em função de N questões, nós paramos no tempo, estacionamos, abaixamos as armas e pensamos que a vida é construída de maneira aleatória, de maneira assistemática, sem planejamento, e não vislumbramos nada para o futuro e deixamos com que as coisas se transcorram de maneira negativa. Aí você precisa entender e compreender que Deus te chamou para crescer. Aí há uma indagação que permeia a nossa alma. O que será do meu futuro? Aonde estarei lá na frente? Qual é o meu papel, a minha função a exercer lá no futuro? O que será de mim no amanhã? Aonde ou o que estarei fazendo daqui a 10 anos? As pessoas começam então a entrar em crise sem entender e compreender o desdobramento ou as forças operantes para a consolidação e a construção da nossa vida. E então, algumas pessoas deixam essa questão nas mãos de Deus, fica assentado, né? Na verdade, acomodado, e não se mobiliza, e não se movimenta em direção à construção da nossa vida, e deixa tudo a cargo na mão do soberano, e se anula enquanto pessoa, enquanto homem capaz de pensar, de refletir, de agir e de tomar decisões. Aí, uma questão que eu quero pensar com você nessa noite, que está dentro desse texto que nós lemos. Este verso aqui, no livro de Provérbios, ele traz na sua estrutura semântica duas forças que estão relacionadas à nossa construção, ou à nossa formação existencial. Aqui, na primeira parte do verso, o Salomão diz: o coração do homem pode fazer planos. É a primeira premissa, é a primeira assertiva, é uma declaração do escritor. Interessante que esse pensamento aqui, quando você lê na versão corrigida, que é aqui da maioria, acredito, diz assim: do homem são as preparações do coração. Aqui é uma verdade poderosa. Do homem são as preparações do coração, ou seja, faz parte da atribuição, da capacidade humana de elaborar planos. Deus te formou, Deus te construiu, você, enquanto uma pessoa semelhante a Ele, conforme a sua imagem e semelhança, capaz de pensar, capaz de elaborar, capaz de planejar, capaz de vislumbrar lá na frente. Isto é uma questão eminentemente humana. Eu e você temos a capacidade de planejar, de elaborar. E quando se fala em planos, elaboração, em planejamento, estamos pensando lá na frente. Estamos aqui agora, no presente, mas o nosso olhar está no amanhã. Está no futuro, e o futuro ainda está inacabado, inconcluso, mas eu e você temos o poder de elaborar, de planejar, de arquitetar, de construir, de reconstruir a partir de um poder que só eu e você temos. Dos seres criados por Deus, o único ser capaz de utilizar razão, vontade, sentimento, raciocínio e sentimentos é o homem. Você possui alma, e esta alma que é latente em você, te potencializa a elaborar, a planejar. Você não pode, de forma alguma, alijar ou violentar a capacidade que Deus te deu, que Deus te dotou no ato da criação. Você é um ser capaz, o homem é um ser capaz. E a Bíblia diz que é pertinente,
é inerente ao seu ser, é do coração do homem as preparações de planos. Você precisa entender e compreender que é capaz de elaborar, de planejar. Aqui há uma força relacionada à nossa construção enquanto ser, enquanto pessoa. Aí eu queria desde já fazer uma pergunta muito rápida. Aonde você pensa estar daqui a 10 anos? O que você projeta para a tua vida daqui a 10 anos? Bem, hoje tenho 40. Eu sei que daqui a 10 anos, calvo serei. Ô Senhor, guarda a minha vida, em nome de Jesus. Inevitável. Mas eu posso, pelo menos daqui a 10 anos, né, não ter uma barriga assintosa. Eu posso planejar e realmente ter, de certa forma, um controle, porque eu preciso pensar na minha vida daqui a 10 anos. Porque 10 anos é amanhã, meu irmão. 10 anos é amanhã. O tempo urge. Inclusive, já foi dito aqui que já foi embora janeiro. Já passou o mês de janeiro. Dia 2 de fevereiro, né, os professores aí se apresentarão para trabalhar, começar o ano letivo e começar a vida na sua inteireza. Já foi embora. Daqui a pouco irá embora o ano de 2015 e já estamos pensando em 2016 por conta de Olimpíada. O tempo voa. E nós, enquanto seres capazes de pensar, elaborar e construir, eu pergunto, aonde você se vê daqui a 10 anos? Eu não sou, de forma alguma, favorável à ideia de pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Negativo. Eu sou um ser pensante. Enquanto ser pensante, capaz de elaborar, de planejar e de executar. Isso aqui é uma questão natural, bíblica. Não há nada contra a Bíblia que roube de nós essa assertiva. Isso deve ser pensado. Em contrapartida, o verso também estabelece uma outra questão relacionada à nossa construção, à nossa vida. O texto diz, mas a resposta certa da boca do Senhor vem, ou vem da boca do Senhor. Ou seja, a resposta certa dos lábios vem do Senhor, mas do Senhor a resposta da boca. Troca de miúdo. Porém, é o Senhor quem dá a última palavra. Aqui, o texto traz à tona uma verdade incontestável, inconteste, da capacidade humana de elaborar. Mas também traz uma outra ideia, uma ideia esta aparentemente contraditória, ou uma ideia antagônica, porque o texto aqui usa um conectivo, uma conjunção da adversativa, que dá uma ideia contrária. Esse mais aí estabelece um contraponto entre a nossa vontade, ou os nossos planos, e a ideia, o projeto, o conceito de Deus para a nossa vida. Eu e você fazemos planos, mas Deus que dará a última palavra, porque existem duas forças que estão atuando na nossa construção. É a nossa força que Ele nos deu, mas também a operação dele no processo. Interessante que Deus olha, irmãos, pensar em Deus é realmente animar nossa alma. Como pode conciliar a força humana e o poder de Deus nessa construção da vida? E tudo na Bíblia é assim, né? Entendeu? A própria Bíblia é realmente essa relação simbiótica, essa junção, esse poder concomitante e operante ao mesmo tempo entre o poder de Deus e a força humana. A Bíblia é, na verdade, a mensagem de Deus na linguagem humana. Deus usou homens, sem anular a sua capacidade, ou a sua idiosincrasia, a forma de pensar, toda a sua personalidade, uma unção, uma união hipostática extremamente poderosa, que só Deus pode explicar como essa relação se dá e se constrói. O próprio Jesus também se manifestou na sua inteireza, enquanto totalmente Deus e totalmente homem. O homem, o humano e a divindade se dialogando, conversando, uma relação poderosa, indivociável, mas está ali presente. E a própria igreja, eu e você, também convivemos nessa força dupla.
O que é a igreja? Dentre outras coisas, o projeto de Deus na experiência humana. Aqui na igreja, no corpo mesmo de Cristo, nós encontramos a ação de Deus, o poder do Espírito Santo, toda a orientação e soberania de Deus sendo manifestas na experiência humana. Na verdade, aí que gera uma grande crise entre nós. Por que será que entre os santos ocorrem certos equívocos? Porque o poder de Deus se manifesta na experiência caída humana, onde as falhas são nossas, mas tudo que ocorre de bom pertence a Ele. Portanto, a honra, a glória, o louvor é dele. É a excelência de Deus em vaso de barro. É a grandeza dele manifesta na tua vida, na tua existência, na tua história. A Bíblia mesmo diz que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, para que a glória, se alguém quiser se gloriar, glorie-se em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? E a nossa vida, no âmbito individual, também transitam nessa esfera. É a nossa ação, a nossa vontade e a vontade de Deus estando intimamente ou simultaneamente em processo de ebulição e de construção. Aí, uma importância deve ser agora destacada. Todo plano, projeto, pensamento para o futuro, eu e você precisamos de forma urgente buscar uma sintonia em Deus e com Deus para que a nossa estrada, a nossa história seja construída de acordo com a sua orientação. Eu queria pensar com você nessa noite sobre 3 elementos fundamentais que estão presentes na construção da nossa vida, da nossa história, do nosso futuro. Isso aqui, meu irmão, é uma questão poderosa e importantíssima, que com certeza vai orientar você a não perder tempo. Porque tempo, querido irmão, dos bens preciosos, é o mais precioso. Até Deus, uma vez perdido, pode ser recuperado. Só pode voltar para Deus, uma vez desviado, voltar e conseguir de novo viver com ele. O tempo não. Uma vez perdido, perdido está. Eu e você devemos remir o tempo e sermos poderosamente responsáveis na sua utilização, na sua mordomia. Eu não posso fechar os olhos e deixar o barco correr sem saber para onde vamos, tampouco aonde estamos. Então pense comigo nessa noite. Bem, a parte A do verso está ligada à capacidade humana de construção. A parte B está vinculada à ação soberana de Deus, ao poder onisciente de Deus que constrói e que estão operantes em nossa vida. Eu queria pensar com você 3 coisas. Quais são os elementos constitutivos da nossa vida? Nós somos resultados, produtos de quê? 3 coisas. Primeira coisa, nós somos resultados, primeiro, da graça de Deus. O que é graça? Graça. Favor imerecido. Deus resolve, sem mérito nosso, simplesmente nos dá. Meu irmão, graça, não devemos entrar em discussão. Deus resolve dar e ponto final. Não está ligado ao mérito. Você não fez nada para merecer e Deus resolveu, na sua soberania, te presentear e te dar. Mas como é que pode, Senhor, aquele fulano lá, incapaz, fala tão mal, desconhece o português, é tão inabilitado e está desfrutando de uma posição elevada. Meu irmão, isso é graça de Deus, não depende de você. Deus não pede conselho a ninguém, simplesmente resolve dar e ponto final. Está no campo da soberania de Deus. Ele não pede conselho. O olheiro não pede conselho ao vaso. Ele faz conforme lhe apraz, de acordo com a sua vontade soberana e suprema, sem entrar no mérito. A Bíblia mesmo diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os de Deus, ou seja, Deus age numa outra esfera, numa outra dimensão, ele resolve simplesmente dar ato de graça. A Bíblia diz
que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Ou seja, ele preferiu Jacó ao invés de Esaú. Por quê? Jacó merecia? Não. Ato da soberania de Deus, da sua graça, resolveu chamar e a partir de Jacó, de Israel, formar a nação de Israel e ponto final, uma ação graciosa. Meu irmão, não tente entender questões que estão para além da sua capacidade, porque senão você pode incorrer num gravíssimo problema, que foi exatamente o erro de Coré, Datã e Abirão, porque eles eram também coatitas e se acharam no dever, no direito de questionar a autoridade de Moisés, em função da mesma origem em Coate. Mas só que Deus resolveu chamar Moisés e ponto final. Não que Moisés tivesse direito ou mérito para poder exercer a obra que ele fez, não, Deus resolveu dar ato de graça de Deus. Você e eu somos salvos porque merecemos? Não. Deus resolveu nos salvar em Cristo Jesus e ponto final. Não há mérito nisso. Nosso. É ato gracioso de Deus. Da sua graça. Você está aqui porque Deus manifestou a sua graça. Mas pastor, logo eu já fiz isso, aquilo. Meu irmão, Deus resolveu em Cristo te perdoar e te fazer filho dele, te fazer herdeiro dele para adoção e ponto final. Ele resolveu abrir o seu salão, abrir, a sua recâmara e te convidar a banquetear com ele, a ser servido por ele, a entrar em sua presença e exaltar e adorá-lo na beleza da sua santidade. Ele te constituiu filho e ponto final. Isso é uma questão que está ligada à nossa vida. Outra coisa, também operante na construção da nossa vida, é a misericórdia. Graça, misericórdia, são temáticas que se dialogam. São palavras do mesmo campo semântico, mas tem uma compreensão, algumas especificidades entre graça e misericórdia. Graça, Deus nos dá sem merecer. E misericórdia é aquela ação de Deus de não nos dar aquilo que merecíamos. Deus pega a nossa dor, a miséria nossa, coloca no seu coração e nos poupa de sofrimento. Eu mereci, na verdade, não estar aqui nessa noite, mas Ele foi comigo misericordioso e me trouxe aqui. As minhas ações levariam-me a estar em outro lugar. Entretanto, Ele poupou-me de sofrimento e não me deu aquilo que eu merecia. Eu merecia castigo, condenação. Mas Ele foi misericordioso comigo e não tratou-me segundo as minhas próprias ações. Ele não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Isso aqui é uma ação ligada à sua misericórdia. Agora, graça, misericórdia são forças, elementos, questões relacionadas à ação de Deus. Não cabe a mim preocupar-me com graça e misericórdia. É claro que eu desfruto disto. A minha vida é resultado disto. Mas graça, misericórdia não estão no campo da ação humana. Estão no campo da ação divina. Isso é uma questão de Deus. Deus resolve colocar em posição estratégica e ponto final. Ou você acha que José do Egito estava lá na prisão, no cárcere, aí, José, rapaz, o que fazes aqui na prisão, nesse cárcere? Estou aqui fazendo um curso preparatório para governar o Egito. Porque o meu sonho é governar o Egito. E eu sei que para tanto preciso passar pelo cárcere. Será que é isso que ele pensava ali? Ele nem sequer imaginava que iria governar o Egito, irmão. Uma questão fora da cabeça, da mente de José. O que ele queria, diz a Bíblia, era sair dali. De repente voltar aos seus pais, voltar à sua família. Não planejava, não pensava governar o Egito. Mas Deus resolveu tirá-lo dali e colocá-lo governador do Egito e ponto final. Uma questão ligada em Deus. Agora, o que está ligado a mim e a você enquanto homem?
Qual é a força que eu preciso realizar para que a minha vida se construa, que haja uma consolidação do meu viver? Aqui está a terceira força, e nessa aqui eu quero focar o tempo que me resta. A nossa vida é resultado daquilo que plantamos. Eu e você somos sujeitos, e enquanto sujeitos, capazes de tomar decisões, de fazer escolhas, de decidir, de optar. E todo aquele que é capaz de optar, de tomar decisão, ele é responsável. A responsabilidade está presente nos seres capazes de pensar e tomar decisão. A nossa vida, ela é também resultado daquilo que decidimos fazer. Nós somos senhores das escolhas, mas somos reféns das consequências. O nosso presente, o aqui e agora, é resultado das decisões que tomamos lá atrás, do investimento que fizemos lá atrás. O nosso presente é resultado do nosso passado. Isso é uma questão inevitável. Da mesma forma que o nosso futuro está intimamente ligado ao meu presente, ao que eu faço aqui e agora, ao que eu determino e realizo no tempo presente. Isso tudo vai se transformar no meu futuro. A consequência, o meu futuro, é, na verdade, decidido pelas causas que eu hoje resolvo fazer. A Bíblia é categórica, né? Nós colhemos o que plantamos. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Nesse ponto aqui, não está ligado à ideia de Deus, mas sim a nossa participação. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. E cooperar é operar com, é operar junto, é trabalhar junto, é essa ideia da sinergia. Não há essa ideia de uma ação de Deus unicamente agindo, nós marionetes, incapazes de decidir, e Deus vai fazer tudo e desconsiderar a nossa participação. Não, a Bíblia ensina essa relação sinergética. Homem e Deus cooperando no processo da construção, inclusive também da nossa vida particular. Você vai colher o que você plantar. A Bíblia diz, tudo o que eu me plantar, isso também ceifará. Nessa esfera está ligada aquela palavrinha que chamamos de sonhos. O que eu espero para o amanhã? O que será da minha vida no âmbito ministerial, familiar, profissional, a minha relação interpessoal? Quais são os desdobramentos que eu espero para a minha vida? Você não pode ignorar essa verdade. Não pode ignorar este princípio fundamental. Você vai colher o que você plantar e ponto final, meu irmão. Deus pode te poupar e não te dar o que você plantou e às vezes não colhemos, mas isso aí é uma questão que está no campo de Deus. Você deve pensar exatamente na consequência do seu plantio. É bem verdade que nem tudo que plantamos colhemos. Não sabemos o futuro, mas sabemos que podemos minimamente pensar sobre e agir no aqui e agora para que isso aconteça de maneira favorável e positiva. Aí entra a ideia de sonho. Eu fico, na verdade, em crise, sobretudo tratando com jovens. Sou professor, trabalho com adolescente, e é uma geração, meu irmão, de uma, não sei nem dizer, né, uma mente vazia, um esvaziamento moral, mas também existencial, tão latente, tão gritante. É como se a vida fosse um eterno presente aqui agora, e ninguém pensa no amanhã, e se não pensa, não planeja. Se não planeja, não alcança. E há um processo, eu usei aqui uma palavra de bestialização, mas essa é a palavra de verdade, enquanto a capacidade humana está sendo vilipendiada na sua essência, as pessoas não estão pensando. Agora, essa verdade não está presente somente no âmbito
do adolescente. Às vezes eu e você, enquanto adultos, na igreja, não projetamos. E não projetamos, não agimos. Fico pensando, esse esvaziamento de conteúdo, de sentido de vida, não é só uma questão de uma esfera educacional, mas também de uma esfera ministerial. Antigamente, os pastores, na sua vontade de se formar, focavam-se em compreender minimamente a Bíblia. Aí dedicava-se leituras, estudos e cursos e tal. Hoje já não há essa vontade mais, né? Não, eu quero ser um psicólogo, vou gastar 4, 5 anos de formação, né, na área de psicologia, eu vou pregar psicologia. Aí faz um curso básico de forma rápida, para dar uma maquiada, mas são líderes vazios de Bíblia. Se o meu papel, se há no meu coração a vontade de ser pastor, de pastorear, de servir a Deus, eu tenho que pensar na minha vida enquanto compreensão e envolvimento na Bíblia Sagrada. Eu não posso divorciar essa estrada sem pensar numa apropriação proveitosa e poderosa e profunda daquilo que está ligado ao fazer pastoral. Fui claro? No entanto, a compreensão disso está ligada àquilo que está permeando no coração. Se o coração está vazio, aí vai aceitar a lógica, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que às vezes, essas forças assistemáticas nos levam para lugares que não queríamos estar. Porque não houve um planejamento, meu irmão. Eu estou pensando dessa forma, por quê? Porque quem não sonha, quem não projeta para frente, não tem motivos para poder agir. Porque o sonho é motivação para a construção de um futuro melhor. Ele nos ajuda a crescer. E essa ideia de sonho está ligada, né, relacionada aos vivos, porque os mortos não sonham. Mas, pastor, a sua palavra hoje está ligada a sonho. Mas que sonho é este? Eu estou aqui na igreja, quero ouvir a palavra de Deus, quero ouvir Deus falar comigo, mas Deus está falando com você. É tempo de você despertar do sono e atentar para aquilo que Deus projetou para a tua vida e começar a agir, a operar. É tempo de você sair da inércia, sair da estagnação e começar a caminhar de forma poderosa para aquilo que Deus projetou para a tua vida. Vida cristã, não existe ideia de vida secular. Não existe. Secular é toda a ação para além da força de Deus. Ou seja, secular é aquela ideia de que tudo que acontece fora dos parâmetros religiosos. A nossa vida não tem isso, meu irmão. Se você é pintor, você é um pintor que vai trabalhar para honrar o nome de Jesus. Se você é um engenheiro, você é um cristão engenheiro. Se você é um médico, você é um médico cristão, que serve a Deus. A tua história profissional deve ser realizada para a glória dele. Não há nada em nossa vida longe da esfera da atuação de Deus. Você serve a Deus aonde você está e exerce a sua profissão para a glória dele e em tudo ser honrado. Essa é uma verdade incontestável. Agora, o que fazer para que o sonho seja realizado? Confesso que não sei a resposta. Se eu soubesse, daria, com certeza. Não sei, porque né, assim, é como se a vida fosse um passo de mágica, né? 3 passos, 4 passos e tal, que bem marcado. Meu irmão, a vida é vida. Vida é dinâmica. Vida se constrói na nossa construção existencial. Não sabemos o futuro. Não é um mapa, um caminho delineado de forma criteriosa para que isso aconteça, como se fosse 1 mais 1 são 2, e assim vai. Não, a vida se dá. A nossa estrada é construída conforme a nossa própria construção existencial. Você caminha com Deus, anda com Deus, e a vida vai se desdobrando, se descortinando. Agora, você pode usar, por exemplo, a ideia do farol de um carro. O farol de um carro, na noite escura, não te dá uma visão lá na frente,
mas conforme você anda e caminha, o farol vai te dando compreensões, visões daquele espaço próximo à tua vida, você vai caminhando. Na medida que você anda, caminha, o espaço obscuro ganha notoriedade, compreensão e entendimento conforme a caminhada é executada. É assim que se dá. Agora, mesmo não sabendo como será o futuro ou o que fazer para que o sonho aconteça, eu devo pensar em algumas questões. Primeiro, é fundamental que se tenha um sonho. Eu estou aqui falando de sonho, não estou aqui pensando em sonho enquanto essas manifestações do inconsciente. Isso aí Freud explica melhor do que eu, não é isso. Então, um pouco sonho enquanto essas elucubrações, fantasias, não. Sonho enquanto aspiração, enquanto meta, enquanto força operante em nós que nos motiva a realizar para construir alguma coisa concreta. Essa é a ideia, aspiração, ou pensar no futuro, pensando em existir e alcançar espaço que hoje eu não tenho. A ideia de sonho está ligada ao futuro. Você está aqui agora, não tem o que você quer e você vai se planejar para alcançar o que você deseja. Essa é a ideia que você precisa pensar. Primeira coisa, é fundamental que se tenha sonho. Como é que podemos viver, irmão, com um Deus tão grandioso como o nosso, um Deus poderoso, e viver a vida sem planejar? Sinceramente, né, eu estou aqui dizendo isso, sou oriundo de uma família paupérrima, lá em Miguel Couto, perto de Lodebar, um lugar que ninguém conhece, distante, irmão, distante, longe, longe, longe. Um lugar de pobres. E dos pobres, a minha família era mais pobre. Imagina, né? Os pobres com pena da gente, irmão. Pensou a crise? 7 filhos. Papai analfabeto, alcoólatra, aí com toda a decorrência do alcoolismo na família, a pobreza, enfim, miséria instalada. 7 filhos dormindo ao chão, sem colchão. Mas imagina um lugar realmente Lodebar. Era até bom se fosse perto de Lodebar, né? Pior. Lá, hoje, pela bondade de Deus, estou aqui pregando para você ouvir a palavra de Deus. Agora, houve decisões que eu tomei lá atrás que hoje estão, né, se manifestando nesse contexto aqui. É verdade que nem tudo que eu pensei, né, é resultado do que é, mas muitas coisas são resultados de ideias que eu coloquei na minha cabeça, pedi a Deus força e estou aqui agora. Também é verdade, né? Eu me converti aos 18 anos de idade, na conversão, Senhor, você pastor, oh meu Deus, glória a Deus, aleluia. Se hoje em dia, de repente, um filho, né, buscar o pai, quero aqui revelar ao Senhor um segredo, eu tenho que confessar para o Senhor, para os senhores, uma questão complicadíssima. Meu Deus, meu filho, pelo amor de Deus, diga logo. Aí, será que meu filho quer ser do armário e tal, né? Pensa logo no pior. Eu quero ser pastor. Meu Deus do céu. Meu filho, por favor, repense a tua decisão. Pai, arde no meu coração a vontade de ser pastor. Eu quero pastorear, eu quero ser pastor. Quero ser missionário e Deus me chama. Aí, de repente, frustra alguns planos dos pais para os filhos. Entretanto, nós investimos nos filhos, a nossa mão está presente neles, mas não podemos negar que vai chegar um momento que eles tomarão decisões porque são sujeitos. É bem verdade que a decisão tomada é também influenciada pela educação, formação, todo o processo social presente, mas nós não somos donos dos nossos filhos. Eles vão seguir o seu próprio caminho. Pensei em ser pastor. Aí, qual o caminho? Seminário. Aí fui lá para Ipói. Só que tinha um problema, né? Eu trabalhava em Santa Cruz do Matadouro, lá longe. Ipói, São Cristóvão. 4 anos. Eu saltava no Caju e andava do Caju até São Cristóvão, até lá Ipói. Quem conhece o lugar sabe que é uma distância enorme. Depois de um dia de trabalho exaustivo, saltava no Caju, atravessava lá a Figueiredo de Melo, todinha e tal, em São Cristóvão, e lá embaixo, irmão, só o sangue do Senhor, só 4 anos, todos os dias, né? Bem rápido. Ainda bem que as
provas eram fáceis, tirava 10, 9, porque as provas eram fáceis, né? Aí conseguia, ainda, quer dizer, aí, depois de um tempo, pastor, eu revi um irmão, né, de lá, hoje também pastor, aí ele, numa igreja dessa da vida aí e tal, não, aí lembrou de mim, aquela coisa toda, ex-aluno, ele fez lá só 2 períodos, aí ele, não, você era o irmão da calça cinza. Lá entre os amigos, né, dos irmãos, o meu nome era o irmão da calça cinza. Fiquei sabendo depois, né? Depois. Mas aí eu fico, não entendi, né? Dei o vídeo de mercador e tal, vida prossegue. Por que calça cinza? Só tinha uma calça cinza, irmão. Fazer o quê? Paciência. Hoje tem uma cinza, uma preta, tem poucos, mas tem, né, outra cor. Posso comprar uma calça agora, parcela em 10 vezes, mas por comprar, compro tranquilo. Mas naquele contexto, um irmão da calça cinza. Depois o irmão da calça marrom. Acabou a cinza, aí veio o marrom, e assim vai. 4 anos buscando a Deus. Aí, Deus é tremendo, irmão. Deus, olha, Deus sabe o que há no teu coração. Eu fazia aquilo ali, qual o meu objetivo? Senhor, eu quero te servir com alegria. Eu quero ser um homem por ti usado. Eu sei que preciso sintonizar a minha vida na tua presença e caminhar para ti. 4 anos, sem recurso financeiro para tanto, mas Deus sempre abre uma porta, irmão. Deus sempre usa A, B, C, D, e a nossa vida vai construir. Mas eu tomei a iniciativa de, sem dinheiro, ir lá na Ipóia, conversei com o pastor responsável e tal, e enfim, resolvi concluir. Aí depois pensei, não, tem que avançar. Aí fiz um curso de geografia, não pude continuar no fundão, porque já casei cedo, casou cedo, tem que pensar na família, enfim, tranquei o curso, mas continuei buscando a Deus, fiz um curso de história particular, paguei o curso, Deus abençoou, e tal, vida prossegue. Fiz um concurso para a prefeitura, passei, entrei. Agora, recentemente, né, eu pensei, não, quando eu entrei na escola, primeiro dia, eu fui ao diretor, disse a ele, diretor, eu quero fazer a minha parte como professor, cumprir as minhas funções de forma, assim, com excelência, mas estou à disposição do senhor para fazer também algo além. Eu quero saber o funcionamento da parte administrativa da escola. Então, para tanto, eu estou me disponibilizando para fazer, pós meu horário, aquilo que eu quero aprender. Primeiro dia, aí fiz um curso na área, interno, fiz um curso externo sobre a relação ligada à administração escolar. Resumo da ópera. Hoje eu sou o diretor de uma escola do município. Agora, isso aqui não foi assim do dia para a noite. Eu pensei, 10 anos atrás, em estar fazendo o que eu faço agora. E comecei a trilhar a minha vida nesse sentido, pedindo a bênção de Deus, pedindo o favor de Deus, pedindo a intervenção de Deus, porque eu sei que nada somos sem Ele, nada podemos fazer se não for através da sua intervenção. Mas interessante que quando você se propõe a fazer, Deus realiza com você. Ao mesmo tempo realiza em você. Ele transforma o contexto externo, mas também transforma o teu interior, e você vai compreendendo, entendendo que Deus é contigo na caminhada. Meu irmão, longa é a tua caminhada. Coloque-a na presença, nas mãos de Deus, e você vai surpreender com a ação de Deus na tua vida. Agora, eu preciso entender também que o meu sonho não deve ser uma coisa mirabolante. Não deve... tem irmão que é assim, né? O meu sonho é ter um rede de mercado maior que o Guanabara. Não tem nada, irmão, não tem nada, né? Mas o meu sonho é superar o Guanabara. Ter uma rede aí multinacional, vencer o Walmart e tal. Se você deseja ser isso, Deus te abençoe. Mas comece lá com a banquinha, lá na feira, vende lá banana, vende ovo, começa por aí. Tem gente que deseja ter uma mansão. O meu sonho é ter uma mansão poderosa. É uma casa com piscina, uma casa mais bela do que o do pastor Inácio. Uma mansão maravilhosa.
mas não tem coragem de pintar a casa dele, irmão. Quer ter uma mansão, mas não troca sequer a lâmpada lá do quarto que queimou, tem uns 5 meses já queimado lá, e está lá. Isso é verdade. Deseja muita coisa, mas não olha para o aqui e agora. Olhe para si, veja o que você tem à disposição, observe a tua potencialidade e as tuas fraquezas, faça um planejamento, elabore um plano e vai caminhando palmo a palmo, passo a passo. Isso aqui é em qualquer área da vida. Até no ministério também é assim. Tem pessoas que se convertem hoje. Amanhã já põe um paletó, gravata, no calor desse, né, pastor? Aí compra uma mala dourada ou prateada, sapatinho de fogo, e já vem, já sou missionário. Oh, glória a Deus. Já sou evangelista. Não passa por uma escola bíblica, não estuda, não se prepara, não espera o tempo exato da maturecência. As coisas não acontecem assim não, meu irmão. Josué foi um grande líder de Deus, mas esperou 40 anos, serviu a Moisés no deserto por 40 anos, e a Bíblia diz que ele foi servo fiel em tudo. 11 vezes está lá, Josué, servo de Moisés, durante 40 anos. Já pensou? 40 anos servindo com alegria? Tem que servir com alegria. Servir só não resolve. É servir com alegria. Aí você vai esperando o tempo do Senhor. Quando o tempo chegar, você vai perceber que a mão dele vai estar contigo, e os sinais que ele fizeram com Moisés também farão na tua vida. Você soube esperar o tempo e soube aproveitar e investir. A Bíblia diz que Josué ficava coladinho com Moisés, aprendendo a absorver por 40 anos. Não é assim. No estalar de dedos, passa de mágica e as coisas acontecem. Não, tem todo um preparo, uma preparação. Agora, tem que arder no coração o que você pretende para a tua vida, meu irmão. Não deixe a vida passar de forma debalde. A Bíblia diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. Quando? No tempo oportuno. É na hora exata. É no tempo de Deus. É no tempo que ele resolve fazer, intervir no tempo humano e fazer valer a sua vontade. Enquanto o tempo não chega, vai semeando. Enquanto não chega o tempo, vai plantando e vai investindo, porque vai chegar um momento com que as coisas vão acontecer de forma tão especial que você vai se encaixar porque você estava preparado para aquilo. A oportunidade chega para aquele que está preparado. Porque às vezes ela vem, você não está preparado, ela vai passar e você ficará a ver navios. É tempo de preparação na presença do Senhor. Fiquemos de pé em nome de Jesus. O que eu quero aqui nessa noite dizer para você? 2 coisas. Primeiro, a minha oração é que arda no seu coração sonhos de Deus, ou seja, projetos de Deus na tua vida. Você precisa projetar e desejar. Você não pode ficar parado, deixar o tempo correr e não se movimentar. Você precisa saber o que fazer da vida, meu irmão. Tem pessoas que não sabem o que querem da vida e o tempo vai passando e não sabem o que fazer. Que o Espírito Santo nessa noite possa injetar na tua alma, no teu coração, a ideia de Deus na tua vida, e você vai se movimentar em direção a esta visão de Deus para a tua vida. Você precisa sonhar, precisa desejar o que está no seu coração de Deus para a tua vida e começar a se movimentar. A outra oração que eu quero fazer aqui é sobre você que está aqui hoje, essa noite, por conta de várias questões, problemas, diversidade, já não acredita mais na concretização daquilo que arde no teu coração. Já arquivou, já guardou o teu projeto e pensa que não vai acontecer mais. Nessa noite, em nome de Jesus, Deus vai desarquivar o projeto e vai operar em teu favor. A Bíblia diz que Deus é o nosso ajudador.
É textual, né? Ele nos ajuda. Ajudar, sabe o que é ajudar? É porque a gente fala assim tanto, mas na hora não para pensar, né? O que é ajudar? Eu tenho algo a fazer. Eu quero movimentar esta taça. Você fala taça. Cálice. Cálice não. Taça. Beba com moderação. Né? Eu tenho força aqui, movimentei. Não preciso da tua ajuda. Vou aqui e resolvo. Mas existem coisas que eu não posso fazer. Por exemplo, movimentar ali sozinho. É pesado. Eu preciso de uma força além da minha. Vou pedir ajuda. Aí vem um varão fortão ali abençoado. Vai, claro, né? Se eu quero força, vou buscar força de quem pode oferecer força. Ele vai lá, ajuda. Vai somar a minha força com a força dele. Ajudou-me. Eu alcancei o meu objetivo, porque houve uma força que cooperou comigo. Isso é ajuda. E a Bíblia diz que Deus é a nossa ajuda, ajudador. Ou seja, ele pega a força dele, o poder dele, soma ao teu, para você alcançar os teus objetivos. Agora imagina a força dele operando com você. A Bíblia, meu irmão, porque nós não podemos descrever Deus. Não temos palavra para isso. O próprio escritor ficou indagando. Como poderia descrevê-lo? Um Deus que coloca em suas mãos as águas do oceano. Um Deus que chama as estrelas pelo seu nome e as conhece, cada uma. Um Deus que, se nós fôssemos oferecer um holocausto a ele, faltariam animais. As aves do livro seriam poucas para atender a demanda. Um Deus que compara as nações como um grão de areia numa balança, ou como uma gota d'água num balde. As nações são para ele menos do que nada. Essa é a sua grandeza. Um Deus que se assenta no globo terrestre, pega o céu, faz uma cortina para nela habitar. É o Deus que você serve, meu irmão. E a Bíblia diz, né? Operando ele, quem impedirá? É o Deus que você serve. Nós não temos capacidade de pensar e compreender a dimensão dele. Essa imagem quer dizer, meu Deus, de forma alguma, eu não posso retratar dessa forma, porque ele é um Deus grandioso. Um Deus que a Bíblia diz que está vestido de glória e majestade, pega a nuvem, faz dela carruagem e cavalga nas asas do vento. É o Deus que você serve. E ele decidiu se aliar com você. Ele não precisa de você, mas decidiu fazer parte da tua vida e caminhar contigo e te ajudar. Ou seja, você vai vencer.